conselhos que eu te daria se a gente fosse amiga. E a gente é. Se você continuar com esse tipo de pensamento, você vai deixar de viver coisas extraordinárias que estavam preparadas só pra você. Sabe aquele negócio de você olhar o copo meio cheio ou meio vazio? Eu tenho a tendência a olhar ele meio vazio. Enquanto eu estava em um desses momentos, o Senhor falou ao meu coração sobre não me medir com a régua do outro. Até um tempo atrás, a minha visão, aquilo que eu acreditava, era que, quer medir o seu sucesso profissional, por exemplo. Olha para as pessoas que saíram do mesmo lugar que você estava. Olha para a pessoa que cresceu com você, por exemplo, na mesma realidade, na mesma medida. Esse era o meu pensamento antes. Mas o Senhor me deu uma clareza um pouquinho mais profunda a respeito disso quando eu estava vivendo esses momentos de turbulência emocional. Que a gente precisa entender que a nossa régua é sim única. Não vai existir nenhuma pessoa no mundo com a mesma régua que você. Independente se você cresceu com essa mesma pessoa, independente se essa pessoa saiu do mesmo lugar que você. E sabe por quê? A gente precisa entender que cada pessoa não teve só uma realidade diferente no sentido aqui físico, de material, de condição financeira, mas estrutura familiar, emocional, traumas, temperamento, tudo isso é único de cada um. Às vezes você tá olhando para a régua de uma pessoa que pode até estar no mesmo meio que você, só que essa pessoa talvez teve muito menos traumas que você, ou essa pessoa teve muito mais apoio familiar do que você. Às vezes você tá pegando uma régua de uma pessoa que para você saiu ali no mesmo nível, mas essa pessoa teve apoio de pai e de mãe e você não teve. Ou essa pessoa tem um temperamento que tem uma facilidade maior a superar os seus traumas, uma facilidade maior a enxergar a vida com mais leveza, e você tem um temperamento diferente. É muito mais desafiador para uma pessoa melancólica superar certos traumas, certos medos, do que para uma pessoa sanguínea, por exemplo. Uma pessoa com temperamento sanguíneo, ela é uma pessoa mais, ela já vê a vida com muito mais positivismo, ela já é uma pessoa mais desinibida. E o melancólico já não. Então vocês conseguem perceber como são vários fatores que impactam na nossa régua? E por isso que a gente não pode utilizar a mesma régua para todas as pessoas. Não tem nenhuma régua que se compare à sua. Nenhuma. Porque você teve a sua própria história, você viveu os seus próprios traumas, você passou por situações que só você passou. Você talvez não tenha tido apoio de mãe ou de pai, ou talvez você até teve, mas acabou vivendo traumas muito impactantes na sua vida, ou talvez você tenha um temperamento que seja mais desafiador para você lidar com os desafios. E como a gente já viu em outros vídeos, tudo acontece na nossa mente, Os nossos comportamentos, eles geram através dos sentimentos que são gerados através dos pensamentos. E para uma pessoa que cresceu em um lar extremamente saudável, com apoio familiar, que não viveu traumas, essa pessoa enxerga a vida de uma forma diferente. Ela tem uma autoestima diferente. Ela não tem os mesmos bloqueios que uma pessoa que não teve um apoio familiar, ou talvez até teve a presença física de pai ou de mãe, mas não teve presença emocional. Ela nunca foi validada na infância, ela nunca teve pessoas apoiando ela e falando que ela vai conseguir. Muito pelo contrário, talvez essa pessoa tenha passado a vida dela inteira ouvindo só críticas, ouvindo coisas destrutivas, que faziam com que ela se sentisse cada vez pior com ela mesma. Essas duas pessoas terão visões de vida totalmente diferentes. Essas pessoas terão autoestimas totalmente diferentes. E para essa pessoa aqui, que acabou tendo mais traumas, que acabou não desenvolvendo uma autoestima na infância, para essa pessoa aqui romper em todas as áreas da vida dela vai ser mais desafiador, sim, porque ela vai precisar lidar com os próprios pensamentos, ela vai ter que lidar com a identidade ferida dela, que limita, que faz com que ela não consiga enxergar o seu verdadeiro potencial. É como se tivesse assim é uma lente, A lente na qual a gente utiliza é diferente. Porque uma pessoa que cresceu com amor, ela vai olhar a vida com mais amor. Uma pessoa que nunca soube o que é ser amada, ela não vai conseguir enxergar a vida com essa mesma beleza. E falando sobre os temperamentos, também é algo totalmente que não tem como a gente comparar. Porque a forma como todos os temperamentos pensam, seja sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático, todos esses 4 temperamentos, cada um tem a sua particularidade. Cada um tem a sua forma de olhar a vida diferente. Então você percebe, minha amiga e meu amigo, que não tem como a gente se comparar com ninguém nessa vida. Não tem como você querer mensurar o seu sucesso com base no sucesso do outro só porque ele saiu do mesmo lugar ou só porque ele tem a mesma idade que você.
Porque todos nós passamos por histórias diferentes, vivenciamos situações diferentes e temos as nossas lentes, a forma como a gente enxerga a vida de forma diferente também. E se você ficar se comparando, se você ficar olhando para a vida dos outros e depois olhando para a sua e falando, acho que, né, tem algo de errado comigo mesmo, não, nada dá certo na minha vida, ou eu não tô onde eu queria estar. Se você continuar, sabe, com esse tipo de pensamento, você vai deixar de viver coisas extraordinárias que estavam preparadas só para você. Assim como nós temos réguas únicas, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós é único. Se a gente não aceita isso, se a gente não passa a se olhar, sabe, com mais empatia, olhar para você mesma com mais empatia, sabe? Olhar de onde você saiu, olhar os traumas que você superou, olhar as coisas que você tem vivenciado, os traumas que você tem curado na sua vida. Se você não olhar para tudo isso, você vai continuar se martirizando, porque você sempre vai se sentir atrasada, sempre vai sentir que, nossa, que todo mundo tá à frente e você ficou para trás, quando na verdade não é isso. Como você vai se comparar com uma pessoa que teve um amor que você nunca conseguiu receber? Como você vai se comparar com alguém que tem um temperamento que consegue lidar com os problemas de forma muito mais leve? Como você vai se comparar a isso? Você não acha que é injusto você simplesmente pegar uma régua de uma pessoa que, só porque ela vive as coisas que você gostaria de viver, você pega essa régua e se compara como se você como se você fosse a pior pessoa do mundo? Você acha que isso é justo com você? Você nem sabe, né, como foi a vida daquela pessoa. Você não sabe como aquela pessoa é, como ela lida com os problemas, como ela lida com os seus próprios sentimentos. São tantas coisas que a gente precisa levar em consideração que, se eu puder te dar uma dica de como fazer isso na sua vida, se olhe com mais carinho, sabe? Analise a sua história, de onde você saiu, as coisas que você passou, os traumas que você vivenciou. Isso tudo impacta na forma como você vive hoje. Por isso que aqui no canal eu sempre bato muito na tecla de que a gente precisa ir em busca da nossa cura, ir em busca de se conhecer. Porque é apenas assim que você vai conseguir se olhar de verdade, olhar para quem você realmente é, olhar para sua história e aprender a valorizar ela. Se você ficar olhando só para a grama do vizinho, você vai esquecer de cuidar da sua. E daí sim, realmente você vai estar perdendo tempo. Porque enquanto era para você estar cuidando da sua grama, do seu jardim, você estava lá olhando a flor que estava nascendo no jardim do outro. Isso é perder tempo. Agora, se você tem focado no seu jardim, se você tem focado em si mesmo, se você tem olhado para si, você está cuidando da sua história. E os frutos disso, eles irão surgir. Você pode não estar onde você gostaria de estar, mas com certeza você já não está mais onde você esteve um dia. E é isso que importa. Independente da velocidade, você só precisa continuar, você só precisa seguir e utilizar a sua própria régua para medir a sua vida. Se for para se comparar, que seja com você mesmo, que seja com uma pessoa que você foi lá atrás, que seja para analisar todos os ganhos que você teve desde a sua infância até aqui.